Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um dia de curso. Hoje a gente tem a continuação da fórmula C, que a gente viu na aula passada, o C fixado e justamente entendendo como funciona a fórmula C. Então aqui nós temos mais uma atividade neste módulo, onde a gente vai completar com mais de um C. Então olha aqui o que nós temos. Nós temos um valor aqui nesta coluna e aqui embaixo eu quero trazer alguns critérios, né, dentro desse valor. Se for menor que zero, vai ser negativo. Se for maior ou igual a zero, vai ser positivo. Aqui embaixo também a gente tem algumas regrinhas para caso alguém não lembre, está aqui algumas regras. Aqui como funciona o teste lógico, se é verdadeiro ou falso, e aqui também tem um negocinho que é bem importante que se chama, ó, se for texto entre aspas, então você vai abrir aspas, texto, fecha aspas. E aqui a gente tem um exemplo de como funciona a fórmula C. Então vamos lá como funciona aqui. Então se este valor for o quê? For menor do que zero, ponto e vírgula. Lembrando que este é o meu teste lógico, ponto e vírgula. O que ele vai ser? Então vou abrir aspas e vai ser negativo. Então tudo que for menor que zero vai ser negativo. Fecho aspas, ponto e vírgula. E agora, se ele for maior do que zero ou igual a zero, é positivo. Então, abro aspas, positivo, e fecho aspas, e fecho parênteses. Repetindo, se este valor for menor do que zero, a resposta é negativa. Mas, professor, não é. Então, ele será positivo. Se eu der um Enter, olha lá, já traz o resultado. E outra coisa, os números sempre vão estar mudando, porque eu utilizei uma fórmula ali que os números sempre vão estar em aleatório entre um certo intervalo até outro intervalo. Agora é só eu clicar duas vezes nesse quadradinho aqui, que ele vai até o final, ok? Então vocês têm que chegar nesse resultado aí, tudo bem? Agora vamos aqui para o lado direito, que é o quê? Se o valor, olha o que está pedindo ali embaixo. Se o valor for menor ou igual a 500, a resposta é pobre. Se não, se for maior do que 500, será rico. Então, se o valor for menor ou igual a quanto? 500. Ponto e vírgula. O que ele vai ser? Abro aspas, pobre, fecho aspas. Ponto e vírgula. Tá, mas e se esse número não for? Se esse valor não for? Então, eu abro aspas, vai ser o quê? Rico, fecho aspas, fecho parênteses. Lembrando que pode ser letra minúscula ou maiúscula, tanto faz, desde que esteja a descrição correta. Dou um Enter, clico duas vezes aqui no cantinho e arrasto até o final, ok? Agora a gente vem para a parte mais difícil. Por quê? Porque agora a gente vai acrescentar mais de um C. É possível, professor? Sim, porque você vai ter mais de um critério. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos, se o peso, aqui são a coluna do peso. Então, se o peso for menor que 10.000, será toco. O que é toco? É aquele caminhãozinho frigorífico que é menorzinho. Então, se for menor que 10.000, toco. Se for entre acima de 10.000 até 20.000, será truque. É um caminhão maior, caminhão geralmente têxtil, né? Então, ele vai ser truque. E se for tudo maior do que 20.000, vai ser carreta, que é aquele maiorzão com eixos maiores. Então, eu vou escrever esse status aqui. Como funciona? Se, abro a parênteses, se o peso for o quê? For menor do que 10.000, não esquece de colocar um zerinho a mais, às vezes você pode se confundir e colocar 1.000, mas é 10.000, ponto e vírgula. O que ele vai ser? Abro aspas, toco, fecho aspas, ponto e vírgula. Tá vendo que agora, nesse momento, a gente ia fazer o falso? Só que a gente tem mais duas opções, o truque e o carreta, certo? É nesse momento que a gente vai escrever o falso que a gente vai abrir o outro C. Então, se, faço a pergunta de novo, se o peso for o quê? For menor do que 20.000, ponto e vírgula. Abro aspas, vai ser truque, fecho aspas. Então, professor, deixa eu entender aqui. Se entre 10.000 até 20.000 ele vai ler truque? Sim, porque se passar dos 10.000, né, indo para baixo no caso, ele vai ser toco, ele vai entender essa leitura. Até 20.000, ele vai entender que é truque. Aí,
ponto e vírgula. Qual a última opção que morre? É o carreta. Eu poderia abrir um outro C aqui? Poderia, mas a gente pode economizar fórmula. Então, a última opção que morre vem o falso. Então, eu apenas abro aspas, coloco ali carreta e fecho aspas e fecho 2 vezes parênteses. Professor, por que eu fechei 2 vezes parênteses? Porque eu abri aqui e abri aqui, ó. Então, vou fechar todos os parênteses só lá no final. Não inventa de fechar parênteses aqui no meio. Só fecha só no final. Fechei parênteses, dou Enter. E olha que bacana. Se eu arrastar para baixo, aparece ali os valores de cada status. Beleza? Agora eu vou fazer para a região. Olha como funciona a região. Aqui nós temos, ó, sul, aqui, norte, longe, nordeste, bem seco e outros não conheço. Então, como que eu faço esse processo? Igual se esta célula aqui por igual, abro aspas, sul, fecho aspas. Eu posso fazer dessa maneira? Pode, não tem problema algum. Mas eu posso fazer de uma maneira mais rápida. Como? Se a essa região for igual a quem? Se essa região for igual a esta região ali de baixo, só que tem um probleminha. A gente não pode esquecer do travamento. Se eu vou arrastar para baixo minha fórmula, eu travo a linha. Então, 2 vezes F4. Olha que bacana. Então, se essa região que eu selecionei for igual à região lá de baixo, ponto e vírgula, qual que é a resposta que ele tem que trazer, se for verdadeira? Vai ser a resposta aqui. Então, também trava a linha. Ponto e vírgula. Abro novamente o quê? O C. Faço novamente a pergunta, porque a gente tem mais de uma condição aqui. Então, se esta região, em algum momento, se eu for lá e mudar essa região para norte. Então, se essa região for o quê? For igual a norte, então trava a linha, 2 vezes F4, ponto e vírgula. Qual vai ser a resposta verdadeira? Se ele for norte, vai ser longe, então clico no longe. Então, 2 vezes F4 para travar a linha. Lembrando que eu vou fazer o arrastamento para baixo. Ponto e vírgula. Faço C de novo. Por quê, professor? Porque a gente tem mais uma condição aqui, ó. Então, se essa região novamente for igual ao quem? Nordeste, trava a linha, ponto e vírgula. Qual que é a resposta verdadeira? Ó, valor ser verdadeiro. Quem que vai ser? Bem seco. Beleza, travo também a linha, ponto e vírgula. E agora? Se for outros, vai ser a resposta não conheço, certo? Agora uma baita pergunta aí. Por acaso, vai ter outros escritos aqui no meio? Não. Vai ter o quê? Vai ter o oeste, sudoeste, vai ter outros caras que não estão aqui na minha listagem. Beleza, compensa eu colocar outros aqui? Não. A última resposta é o que morre. Então, eu posso ir direto quando colocar o falso, eu vou direto aqui, ó, não conheço, a última opção que morre. Então, também eu travo 2 vezes F4. Agora, vamos ler desde o começo. Se a região for igual a sul, a resposta vai ser aqui. Se essa região ali for igual a norte, que é lá de baixo, a resposta vai ser quem? Longe. Se essa região aqui for igual a nordeste, a resposta será bem seco. E se não for nenhuma dessas 3 condições, a última é o que morre, que é o K22. Quem que é o K22? Eu não conheço. Então, é só eu fechar 1, 2, 3. 3 vezes parênteses e dar um Enter. Olha que bacana. Se eu arrastar para baixo, vai dar tudo certinho. Viu que legal? Então, essa coluna aqui ela não se move. Já esta coluna aqui ela se move. Como que eu faço para ela ficar alterando, professor? É só você ficar apertando F9 do seu teclado. Caso você estiver usando notebook, você vai ter que apertar Fn e F9 para ele ficar atualizando, ok? Então vamos vir aqui para o ladinho e agora vamos executar esse segundo passo aqui. Se o médico for o quê? For igual a esse médico aqui de baixo, trava quem? A linha, a gente vai arrastar para baixo. Então lá, 1, 2, ponto e vírgula. O que que vai ser?
ele vai ser pediatria. Se ele for igual a Ana. Beleza, travo também. Ponto e vírgula. Se, novamente a pergunta, se esse médico aqui for igual ao nome deste médico aqui, então tem que travar a linha, ponto e vírgula, vai ser o quê? Clínico geral. Beleza, trava a linha também, ponto e vírgula. Mas tem mais uma pergunta, então se o médico aqui for igual a quem? A Silvia. Então, se esse médico for igual a Silvia lá de baixo, então trava a linha, ponto e vírgula. O que que vai ser? Vai ser reumatologia. Então, clica lá. 2 vezes F4, porque eu estou travando as linhas. Ponto e vírgula. Tá, mas se... Aí abre outro se. Se esse médico aqui for igual a quem? A Gustavo, trava a linha, ponto e vírgula. O que que vai ser? Vai ser ortopedia. Então, clico lá na ortopedia e trava a linha. Fecho 1, 2, 3, 4. 4 vezes parênteses e dar um Enter. E pronto, está resolvido. Olha lá que legal. Então, se você ficar apertando F9, a sua fórmula ela fica de forma automática. Legal, né? Show de bola. Agora a gente tem aqui, ó, o VT, Vale Transporte, INSS Farm, ok? Que é a farmácia, e INSS. Seguinte, se for Vale Transporte, que é o VT, se esse cara for VT, vai ser igual a quem? Vai ser esse daqui. Travo também a linha, ponto e vírgula. Tá, então se essa célula ali for igual a VT, lá de baixo, vai ser o quê? 5%. Só que aí, cuidado. Você tem que tomar muito cuidado aqui, porque a gente tem 5% ali, mas a gente já pode calcular já o desconto, quanto que vai ficar, né? Então, assim, eu vou pegar o valor. Ah, professor, eu não consigo selecionar o valor que está aqui atrás. Calma, é só você clicar aqui no de baixo e com a setinha para cima, ó. Então, é o S2. Então, o valor vezes quem? 5%. Então, você clica no 5% e você trava a linha. Opa, show de bola. Então, ponto e vírgula, se o tipo de desconto aqui for quem? For igual a INSS, então vai ser o quê? Trava a linha, ponto e vírgula. Vai pegar novamente o salário aqui, vezes quem? 10%. Olha lá que legal. Então, também travo a linha. Ponto e vírgula. Se o tipo de desconto for igual a esse tipo de desconto aqui embaixo, também trava a linha. Ponto e vírgula. O que que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o valor, ó, S2, a célula S2, vezes 3%. Também trava a linha. E aí é só você fechar os parênteses. 3 vezes parênteses e tá tudo certo. Olha que legal. R$125. Eu transformo em contábil aqui em cima, que fica na página inicial, e aqui na moedinha. Transformei, arrasto para baixo e corre para o sucesso. Agora o novo salário, esse não precisa usar o C, porque essa é a parte mais fácil. É só você pegar o salário vezes o desconto. Então, igual o salário menos aquele descontinho, né? Pronto, olha que bacana. Só você arrastar e tá tudo certo. Bacana o exercício, né? Então, o que que você tem aqui? Você tem uma gama de exercícios aqui embaixo. A gente fez o exercício 00, a gente tem o 01, a gente tem o 04 e assim por diante. E repare que o professor não deixa de deixar os detalhes para fora, né? A gente tem uma empresa chamada No Abismo. Então, a gente tem vários funcionários bacanas aí com nomes muito engraçados. A gente tem outra empresa que se chama Falidos e Quebrados. Vários nomes de funcionários engraçados e assim por diante. Escola pagou, passou. A gente tem o Boteco da Geno. Então tem todas as informações bem bacanas aqui. Você vai fazer interação com os exercícios, você vai dar risada e você vai aprender muita coisa bacana, ok? Então, como tarefinha de casa, vocês vão resolver os demais exercícios, beleza? Espero que tenha gostado da Fórmula C. Te vejo na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!